Bem-vindos ao vídeo, que pode conter pequenos spoilers, pois aqui irei declarar todo o meu amor ao personagem Príncipe Boo, o lobinho para os íntimos do drama The Wolf. Primeiramente, e não menos importante, sim, ele é maravilhoso. Faz meu coração palpitar. Seja fazendo cara feia, careta mesmo. Seja sorrindo. Que sorriso mais lindo, né, gente? Sendo fazendo cara de malvado ou fazendo cara de bonzinho, não nego que o acho lindo e sexy demais. Só isso, quer dizer, só isso tudo já seria motivo suficiente para amar? Sim, seria. Mas vamos desenvolver, né? Que fica mais bonito. Nosso príncipe Boo é meio ogro? Mas como diria o sábio Shrek, ogros são como cebola. Eles têm o quê? Camadas! As cebolas têm camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Sim, nosso lobinho ogro aqui tem muitas camadas. E como diria o burro... Sabe, nem todo mundo gosta de cebola. Exato. Aqui está um personagem que não é unânime. Uns amam, outros odeiam. Porque ele não é um príncipe de conto de fadas. Ele não é perfeito como Sufan, de Love and Redemption, por exemplo. Ele é muito mais complexo. Pois nosso lobo é como uma cebola, diferente do Sufan, que é como um bolo doce. Para explicar melhor, voltemos às sábias falas do Shrek. Bolo! Todo mundo adora bolo e tem camadas. Ogros não são como bolos. Então vamos descascar essa cebola gostosa. Vamos descascar essa cebola com muitas camadas e com uma construção incrível. Pois ele não é um personagem óbvio, nos faz odiá-lo e amá-lo, tudo ao mesmo tempo. Ele começa o drama como um jovem tímido e inocente. Um jovem criado por lobos e que não sabe se expressar com palavras. Parece um filhotinho de cachorro. Ele é fofo e cativa a nossa prota. E a nós também. Tá, ele é mais do que só fofo. Então temos a cena que ela finge o trair para protegê-lo. É de cortar o coração. E essa temática da fake traição meio que vai se repetir na história toda. É um machucando o outro em função de protegê-lo. Então aqui ela o machuca para que ele vá embora. E ela é tudo o que ele conhece do mundo humano. É quem ele confia e gosta. E ela vai e faz isso com ele. Imagina a dor que ele sentiu. E embora isso seja lá no comecinho do drama, para mim nenhum momento da história é mais doloroso que esse. E mostra já no início que o nosso lobo é a vítima da história. Uma vítima da vida e do destino. Para piorar, o nojento do irmão dela o faz pensar que ela conspirou para matá-lo. Então, claro que após sobreviver a isso, ele será uma pessoa mais fria, que odeia e se ressente do mundo. Mas aí que está. Nem isso muda totalmente a natureza dele. Então ele é salvo pelo rei do mal e se torna o príncipe Boo. E vamos ajustar aqui o visual para combinar com ele. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma queda inteira por personagens darks, que se vestem de preto com aquela pose de sou malvadão. Então a moda Batman Cavaleiro das Trevas do nosso lobinho trevoso é mais um ponto pra ele. E esse cabelo comprido mais raspadinho nas laterais? Meu pai, é perfeito, adoro. E vamos exaltar aqui toda a tensão sexual que esse homem consegue criar. Fazia tempo que eu não vi um personagem assim tão quente. Adoro também quando ele é irônico. E quando se faz de perigoso? Adoro quando é ciumento. E ele até sabe ser muito romântico quando quer. Só aí já vemos várias camadas do nosso lobinho. E ele tem aquela pegada, e beijar é com ele mesmo. Eu estava sentindo falta de um homão assim no mundo dos dramas, mais bruto, mais ogro, brucutu mesmo. Mas o que ele tem de espinhoso por fora, tem de amor por dentro. E quando eu falo amor, não é só no sentido romântico, mas um amor altruísta por aqueles que são importantes para ele. E por mais que eu ame as cenas felizes do drama e queria que ficasse só assim, queria. Mas o mundo em volta deles é cruel e para sobreviver é preciso ser forte. Então vamos falar sério agora, pois o personagem merece. E vamos aqui ver um lado incrível dele, o lado sobrevivente. Ele sobreviveu a toda a dor e treinamento e por seus próprios méritos em batalha, conseguiu um lugar de príncipe. Ele não nasceu nobre, mas se tornou um. Se educando, estudando, pois uma de suas maiores paixões é ler, ele valoriza o conhecimento.
E mesmo com a traição que ele acha ter sofrido pela menina que ele confiava, ele encontrou nos irmãos príncipes uma verdadeira nova família, a quem ele é fiel, independente dos seus defeitos. Então esse é um dos pontos que eu amo no personagem, sua força de vontade de viver e merecer sua posição. Um verdadeiro guerreiro em força e espírito. E só sua presença já impõe respeito e aumenta a moral das tropas, pois ele se tornou um general respeitado, o líder dos Fúria da Noite, treinado por seu irmão. E ele é incrível lutando. Nota 10 para esse personagem nas suas cenas de batalha. E eu amo um personagem que sua força é bem construída, e aqui não duvidamos em nenhum momento da sua força. E aqui está outro ponto maravilhoso do personagem. Mesmo com todo esse lado durão, ainda conseguimos ver seu coração bom nas pequenas coisas. O quanto ele se importa com seus irmãos, com seus parceiros de luta, com seus amigos, que embora ele não admita em palavras, ele vê seus subordinados como amigos e irmãos. E esses sabem disso, tanto que são fiéis ao seu mestre de uma forma quase cega, porque sabem que ele merece isso, que ele morreria por eles. Nosso lobinho, até com seu pai, que ele sabe o tipo de pessoa que é, ele respeita por ter o salvo e dado a ele uma nova vida, uma família. Isso é um fato, e nosso príncipe Boo não é mal agradecido ou um traidor por motivos egoístas. Então ele é um personagem com um valor moral muito grande, além dos humanos comuns, pois ele tem uma lealdade de lobo, e por isso ele está sempre em conflito, entre ser justo, mas não trair a mão que o salvou, entre salvar o seu amor, mas não trair seu pai. Às vezes em uma história, as pessoas se focam muito em ver o que o personagem faz pela sua amada, mas aqui o que ele faz por sua família e por sua gratidão com quem o salvou, educou e deu a ele um novo lar, merece destaque, pois ele não virou as costas a isso, só porque sua amada voltou para sua vida. Até o final, ele não foi a pessoa egoísta que matou o pai e não abandonou seu irmão ou seus amigos. E tudo que ele fez, mesmo ser ogro com sua amada, foi para não trair de fato nenhum lado que era importante para ele. E vamos entrar aqui na parte que gera algumas polêmicas. Sim, ele trata a Prota mal, trata. Mas ele continua uma vítima do destino e desse mundo cruel. E para salvar ela, ele fará com ela o mesmo que ela fez com ele, afastando ela de uma forma que a machuca. Assim como ela fez com ele, anos atrás. É a famosa lei do retorno. E até aqui mostra como o personagem é incrível e como ele é inteligente. Ele joga pesado com ela, porque ele sabe que ela é teimosa. Além de tudo, ela é muito inteligente. Então, para ser convincente, ele tem que ser cruel, pois ela não é uma pessoa inocente que não entende nada do mundo como ele era. Ela é uma mulher que, na mínima hesitação dele, perceberia a verdade. Então, mesmo partindo seu próprio coração, ele coloca a segurança dela em primeiro lugar e faz o que deve fazer para afastá-la. Então, para mim, ele é esse personagem incrível que consegue navegar na luta pelo poder sem perder sua essência, sem se entregar à pura vingança, sem ficar cego pelo poder ou por seus próprios sentimentos, sem pôr em risco os outros apenas pelo que ele quer. E no final, abre os olhos da mulher que ele ama e a faz ver e entender o que ela não via antes. O amor não é só um amor romântico. Ele está lá também entre irmãos, família, amigos, nação, povo. E nosso lobinho maravilhoso é incrível justamente por valorizar o todo. Ele sempre lutou por quem era importante para ele e não por poder. Amo o lobo porque ele é tudo de bom, bonito e gostoso? Sim, mas também o amo por ser esse guerreiro incrível, esse sobrevivente e essa pessoa movida pela gratidão e pelo valor que dá a quem importa para ele. É por isso tudo que amo esse personagem maravilhoso. O lobo sempre terá um lugar no meu coração de Dorameira. E se você ainda não conhece, o que você está esperando? Vá lá conferir. E assim como os protagonistas dessa história, às vezes se amam, às vezes se odeiam, o que não falta nesse drama é emoção e mudanças de emoção. Adoro esse início de sentimentos, essas camadas e mais camadas desse personagem. Então é isso, inscreva-se no canal, até o próximo vídeo, beijinho e tchau!